começando aqui mais um podcast, eu, tu e Robson Barreto. Hoje estou contando com a presença desse ator, esse cara sensacional que eu conheço desde pequenininho, Cauê Campos, uma fera da dramaturgia. E estou contando também com a presença de um síndico profissional com mais de 15 anos, 20 anos de experiência, que é o Gerardo Magela, que a gente vai bater um papo aqui para entender como é que é a vida em condomínio, como é que funciona, quais são as suas complexidades, as soluções, enfim. Acho que muita gente que mora num condomínio, mora numa associação de moradores, tem essa necessidade de entender algumas coisas que talvez a gente passe despercebido pela gente. Cauê, pô, obrigadão pela sua presença. Estou honrado aqui, porque eu sou teu fã, te conheço desde pequeno. Eu sei que você tem um trabalho enorme na dramaturgia. Eu te acompanho desde pequenininho mesmo. Desde antes de eu começar, né? Desde antes de eu começar. Tem umas histórias maravilhosas aqui para contar. Mas queria te perguntar o seguinte, como é que começou, da onde você tirou a inspiração para você falar, olha, eu quero trabalhar com a arte? Cara, essa aí começou, você sabe muito bem o sujeito que é o meu irmão, meu Cadu. Cadu foi a inspiração, assim, para eu começar. Eu queria ser jogador, igual a gente estava falando aqui antes, eu queria muito ser jogador. Disse que ia ser jogador de futebol, eu falei, mentiroso, eu sei que tu vai ser ator, tu tem talento para ser ator. Daquilo. Aí eu falei, não, vamos tentar. O Cadu fazia uma novela, né, com a Laura, e aí eu ia ali sempre, que era pequenininho, tava sempre com a minha mãe por perto, e sempre surgia o convite, né, vamos fazer um teste, mas eu não, o Robson sabia, eu falava, não quero. Até que chegou um dia que alguém falou pra mim que era tipo uma competição a parada, e eu muito competitivo, falei, vou fazer. Fiz um primeiro teste, não passei, o diretor me tirou assim, falou, não, muito ruim, não vai dar, não vai rolar. Ô, diretor. Aquele ali, tadinho. Aí dali pra frente eu testei outras coisas, fui fazendo, aí no primeiro teste que eu fiz, que foi um filme, foi o Totalmente Inocente, dali pra frente eu fui trabalhando e tô há 15 anos nessa parada. 15 anos. Mas assim, o teu primeiro papel de expressão assim foi o Detetive do Prédio Azul, né? Conta essa história, porque isso tem muito a ver com o nosso programa aqui, com o nosso trabalho. Por quê? Porque tinha uma síndica lá, né? Que ela era meio que vilã. Nossa. E como é que é? Porque o síndico é um vilão, cara. Tudo que a gente faz, a gente é contestado, a gente faz coisa boa, ninguém elogia, a gente não faz, a gente toma porrada. Como é que é isso, cara? Até desculpa. Não. Figura do síndico pra gente ali. Não, mas era a dona Leocádia, né? Que quem interpretava na minha temporada era a Tamara Taxman. A dona Leocádia, ela era a vilã, e a gente ali, nas 3 crianças que moravam no prédio, eu era o filho do porteiro, o Severino, e tinha as outras 2 crianças que também eram moradoras dali. A gente entendia ela como a vilã, como uma bruxa, sabe? E hoje, eu, Cauê, mais velho, analisando o DPA de forma, assim, muito no geral, uma parada bem distante, eu falo, cara, é quase que o conto da imaginação de 3 crianças, sabe? Com uma moça que só quer ter paz, porque a gente era 3 crianças perturbadas, a gente tinha banda e tocava no pátio, a gente aprontava, a gente invadia a casa dos outros, sabe? Então eu falava, cara, ela só queria ter paz, sabe? Mas ela também era uma síndica com regras bem autoritárias, assim. Ela falava, é isso. E ela acabou virando uma vilã que na história a gente colocava ela meio que como bruxa. Hoje o DPA, ele caminha meio que para esse lugar de magia, né, de tudo mais. Eu nem sei como que continua alguma das histórias, mas até um tempo atrás era uma pegada meio de magia, de ir para um outro lugar, mas o prédio era doideira. E a galera do prédio mesmo, né, que é a inspiração nossa, a gente gravou lá uma vez só, né, a gente fazia tudo em estúdio. E a gente soube por um dos moradores que eles odeiam o DPA. Ele falou, cara, por que vocês odeiam o DPA? Ele falou, não, porque o que tem de criança que vem aqui na porta do prédio, fica tocando, achando que vocês vão sair, é um absurdo. Eu falei, gente, aí realmente não tem o que fazer, não. A galera odeia a gente lá. Gerardo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você é um síndico profissional, Gerardo Magela. Provavelmente você já deve ter convivido com situações parecidas. Mas assim, já teve alguma situação de uma pessoa ser famosa num condomínio, isso perturbar assim a tua administração? Ou já teve alguém que se incomodou muito com isso? Como é que é essa complexidade, cara, de você... Porque você não tem só um condomínio, você é um gestor profissional, você tem vários condomínios que você administra. E isso tem suas complexidades. Às vezes tem um prédio que tem gente mais idosa, ou tem mais criança, como o Cauê falou. Como é que é a forma de você conduzir e adaptar o teu comportamento a esse tipo de cenário? A questão do síndico profissional, a gente ali, todos os moradores são iguais. Desde que seja proprietário, inquilino,
o famoso ou não. Então, a gente tem que ter um tratamento único. A gente não pode ter essa discriminação, até mesmo porque a gente ali, na verdade, é por isso que os condomínios hoje, eles colocam o síndico profissional já para não ter o síndico orgânico. Porque o síndico orgânico é aquele cara que desce, tá ali tomando uma cerveja com o morador, aí ele tá devendo, aí ele não pode fazer a cobrança, não pode cobrar o condomínio dele, porque, como é que ele vai cobrar o cara que tá bebendo com ele na piscina? Então, a gente entra e não tem essa questão de ter uma regalia para um ou para outro. A gente tem essa questão. Vamos dar um exemplo. Tem um famoso no prédio. E aí tem alguns que não concordam, não gostam de ser abordado. Então, a gente tem que ter essa preocupação também em relação até com falar com segurança, essas coisas, para poder tentar... E o síndico profissional, no caso, ele fica meio que, assim, ele tem essa liberdade de poder conduzir algumas situações, porque ele não tem uma afinidade... Isso aí. Porque o síndico profissional, na verdade, as pessoas falam, porque o síndico profissional como é que é difícil ser o síndico profissional? Não, para ser síndico profissional é muito fácil. É só você pegar... Isso aí, é só você pegar a convenção, regulamento interno, botar embaixo do braço e acabou. O morador quer reclamar? Ele vai lá, pega, tem um relatório, tem um livro de reclamação, ele coloca no livro de reclamações, a gente vai lá e aplica o que está dentro da convenção do regulamento interno. Então, isso para a gente é muito simples. Entendeu? Ser o síndico hoje dentro do condomínio. Porque tu já tem a técnica, já tem o lado profissional, que você já tem a metodologia de abordagem. Isso é legal. Quero te fazer uma outra pergunta. Hoje você mora num condomínio, né? E, como você ainda é um jovem, como é que é essa garotada que te vê como ator, uma pessoa reconhecida notoriamente dentro das mídias, como é que é essa abordagem? Eles te procuram muito? Eu sei que o ator, às vezes, o cara tá chateado, mas ele não pode estar chateado porque às vezes uma criança te aborda. Sim. Como é que é essa relação que você tem com o teu público, que é muito infantil também? Sim, pra mim é o que eu tava comentando com vocês, é a primeira vez que eu tô morando em condomínio, né? Minha vida inteira eu morava em casa, só que era em bairro e tudo mais. Então, eu sempre tinha uma parada, principalmente com os meus amigos de infância, que era assim, do portão da minha casa pra dentro, a gente nem fala muito sobre trabalho. A gente tá aqui pra brincar, pra zoar, pra curtir e tudo mais. Dali pra fora a gente é meio que uma empresa, né? Então a gente tá ali o dia todo, a gente não sai do nosso trabalho, a gente fica ali o tempo todo. No condomínio ainda tem o trajeto da portaria até a entrada do meu apartamento. Então eu falo, em teoria eu tô dentro do meu quintal, mas eu também tô dividindo o meu quintal com um monte de gente. E cara, é aquilo, às vezes a pessoa é uma visita de alguém que já mora lá no meu condomínio. Muitas vezes, assim, a galera que me aborda dentro do meu condomínio não são moradores. Muitas vezes são pessoas por visita, um primo, um amigo, alguém que tá lá, ou às vezes até a galera que tá entregando alguma coisa ali e tal, me vê, aí, vem trocar uma ideia. Já teve algum cara aqui que foi te entregar uma pizza assim, caramba! Cara, tem, às vezes eu desço assim, teve um que uma vez eu fiquei preso pra sair do apartamento, aí, tentando forçar a chave, não sei o que, e aí eu liguei pra porteira falando assim, avisa o mano, por favor, se ele quiser deixar a pizza aí no chão, eu vou buscar, que eu tô preso. Quando eu voltei, eu consegui abrir a porta e desci. E aí o cara, quando eu tava chegando na portaria, o cara tava reclamando muito, né? Tipo, maluco demorando pra caramba, com razão, porque realmente eu demorei, mas foi porque teve um acidente. O cara, tá demorando pra caramba, quando ele me vê, qual é, mano? Sou teu fã, desculpa aí tá reclamando e tal. Eu falei, não, mano, relaxa, eu tô te pedindo desculpa, demorei, mas não foi de propósito, não. Mas é isso, né? Eu tava falando ainda agora com vocês sobre a parada de ter muita criança no meu condomínio, que no início, isso foi meio que um susto das crianças que estavam ali. Aí começou a circular esse boato entre a galera e tudo mais. E aí muita gente queria saber onde era a minha casa. É um condomínio grande, um condomínio com mais de 300 apartamentos. Então a galera queria saber onde era exatamente a minha casa. Com o intuito de que eu não sei. Ninguém foi lá entregar um arroz. Mas a galera queria saber. Eu lembro que, assim, eu brinquei que ninguém foi lá entregar o arroz, mas eu lembro que, tipo, no meu primeiro ano morando ali, mais ou menos todo final de semana sempre tinha algum vizinho, uma vizinha que sabia que eu tava morando sozinho, falando, você quer um feijão? Então um feijão aqui, Sério? Posso levar pra você. É mesmo, que legal, cara. Tem um programa aqui que eu até falei isso, cara, que ter um bom vizinho, cara, é muito legal, sabe? Porque em algumas situações emergenciais, alguém tá passando mal, você tem um vizinho maneiro, cara, o cara te ajuda a socorrer. Nossa, e eu sempre falo de uma história que, quando você tem um bom vizinho, você vai lá, pede um pouquinho de açúcar pra ele, ele te empresta açúcar,
faz o bolo, te dá um pedaço de bolo, te devolve um pouquinho de açúcar. Então, cara, eu acho que o vizinho, ter um bom vizinho é muito bom, cara. Eu sempre fui um cara de querer me relacionar. Eu fico muito chateado, já falei isso outras vezes, quando os vizinhos não se falam, cara, tão brigados. Isso é muito ruim, cara. Você tem algum caso, assim, de vizinhos que brigaram, que assim, não se falam, que chegaram às vias de fato, ou que foram para as esferas jurídicas? Eu tenho condomínios que a moradora abre a porta, quando ela vê que a outra moradora tá, ela fecha, espera a moradora sair para poder pegar o elevador. Às vezes ela fica Tem moradores no condomínio que eles param, tem gente, espera o elevador tá vazio para poder... Tu já viu que tem alguns prédios que as pessoas sobem com cachorro? Tu já teve alguém que deixou de entrar porque tem medo de cachorro, essas coisas assim? Acontece muito. É. Acontece, às vezes não é nem por medo ou alguma coisa, porque não quer compartilhar. Ali acha que hoje a questão do cachorro, ele não tem mais essa questão de proibição. Então, ela entra ali no elevador, não quer ter a participação de entrar com o morador, não quer dar um bom dia, alguma coisa assim parecida. Isso acontece muito. Tem uma galera que não fala, por exemplo, o condomínio tem muito funcionário, né? Eu lembro que teve uma época que eu tava conversando muito com o guarda-vidas da nossa piscina lá do condomínio, e ele falava essa parada comigo, que eu ia pra lá, às vezes assim, eu tava de folga, eu ia pra lá ficar na piscina trocando ideia com ele. Às vezes o tempo tava assim, nublado, e tava eu e ele lá, o Gil, a gente sentado, trocando ideia. E aí ele falava assim, mano, tem gente aqui que mora aqui no condomínio há sei lá quantos anos e nunca veio aqui trocar ideia. Né? E se você parar para conversar com os porteiros, a maioria vai virar e falar que eles dão um bom dia, o morador nem passa e não tem coragem de dar um bom dia para eles. Então é por isso que eles ficam um pouco, os porteiros são um pouco revoltados, entendeu? Trabalham de mau humor. Então a gente sempre procura fazer esse treinamento com a portaria, informando ali, independente do morador dar bom dia ou boa tarde. Porque às vezes vocês precisam. Vocês precisam entender que às vezes ele não está no bom dia. E a maioria Então, isso eu falo muito da área do ator, do jogador de futebol, essas pessoas que têm visibilidade na sociedade, né, são notoriamente reconhecidas, porque o cara também tem o direito de não estar no bom dia, pô. Sim. Só que, porra... E como é que você convive? Como é que é isso? Isso aí é legal, isso é legal. Como é que tu tá assim, hoje você não tá no bom dia e você desce e vê as crianças. Você teve um problema, brigou com a namorada, aquela coisa toda. Tem que atuar. Cara, eu já tive situação, inclusive, com um vizinho me socorreu, que eu tava muito ruim, não tava conseguindo respirar direito. E aí a gente foi pro hospital, a gente chegou no hospital. Ele te socorreu? Ele socorreu. Tá vendo? Cara, legal. Eu falei, cara, corre aqui, me encontra no meu carro. E ele mora num outro bloco. Eu falei, me encontra no meu carro e vamos pro hospital. Ele pegou, me levou pro hospital e tal. A gente tá lá. E a gente esperando, né, o negócio da senha. Ele tinha feito classificação de risco. Tava esperando pra ir pro consultório. Só que eu tava bem mal, então não tava conseguindo respirar direito. Tava ficando nervoso já. E aí eu tinha feito a primeira classificação de risco. E depois eu tinha que ir no atendimento pra passar os dados. Na triagem. E o cara, ele não me chamava porque ele tava me pesquisando no Google pra poder saber quem eu era, não sei o quê. Só que, tipo assim, dava pra ver, porque tinha um reflexo aqui atrás. Então, nítida. E eu tava sentado, assim, na distância que eu tô pro Robson aqui. Eu olhava pro reflexo, eu tava vendo todas as minhas fotos, eu falava, cara, não é possível. O maluco tá me vendo no Google pra poder, sei lá, trocar eu aqui ideia. Morrendo. E eu aqui... E aí, beleza, aí meu amigo foi, aí o Rafa, meu amigo, falou assim, cara, tu quer que eu fale com ele? Eu falei, não, mano, o cara tá trabalhando, tipo, eu entendo que não deve ser normal ou comum, ele viu uma galera aqui, mas, porra, se ele puder dar uma agilizada também, que eu tô sem respirar. E beleza, aí ele demorou, mas na hora de me atender eu tava lá, tranquilo, irmão, é isso, às vezes é uma surpresa pra pessoa, dentro do condomínio é o que eu tô falando, tipo, é uma surpresa, nem todo, hoje, tô morando lá há 2 anos, a galera já se acostumou, já brinca, já zoa e tudo mais. Apesar de eu não ter muita amizade no meu condomínio. Mas as amizades que eu tenho... E o teu tempo ali, também já é um pouco restrito, né, cara? Você não fica... Não se eu quase não paro ali, sabe? Meu porteiro, ele me zoa muito. O Alexandre, meu porteiro, ele fala assim, cara, o Cauê é o cara que mais chega cedo aqui no condomínio. Eu falei, por que, Alexandre? 5 horas da manhã que ele chega. Eu falei, pô, mas realmente, é que às vezes eu tô na noturna, saio 3, 4 horas da manhã, chego em casa às 5. E ele falou, eu sei o horário de trabalho de todo mundo. Menos o do Cauê, que o Cauê às vezes sai pra trabalhar 9, às vezes sai pra trabalhar às 7, às vezes sai de noite. A vida de ator. Então é doideira. Então tem que estar o tempo todo, assim, sorridente. O mundo tá caindo, mas tá tudo isso certo. É verdade, assim, todos nós temos as nossas... A gente precisa interpretar em alguma situação, né, cara? Às vezes você tá chateado, mas
uma abordagem de uma criança, de uma pessoa, não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver. Inclusive a gente que não tem essa visibilidade toda, né? Mas a gente tem que ter, por exemplo, um síndico. Você veio de casa cheio de problema. Chega a dona Mariazinha do 18º andar e fala, pô, Gerardo, eu preciso ver isso. Ela não tem culpa de estar trazendo um problema. Você tem que respirar fundo e tocar teu barco, né, cara? Tem que respirar. E hoje, qualquer coisa que você venha falar, até o que eu estava conversando com o Robson, foi o seguinte: hoje, o que você fala é muito, muito importante, porque tem o celular, tem a gravação. Vamos dar um exemplo, você está de mau humor, alguma coisa, você, de repente, fala de uma outra forma, já tem alguém gravando e já coloca isso na mídia. Então, até mesmo hoje, em questão, você fala alguma coisa no WhatsApp, uma resposta, alguma coisa, já aquilo ali já vai para um outro caminho, é aquilo que eu estava conversando. Hoje, o morador está do outro lado, esse grupo de moradores no WhatsApp é a pior coisa que inventa para o condomínio. É verdade. Isso aí acaba com qualquer amizade. A gente até falou disso já aqui. A questão do síndico, né? O síndico hoje, tipo assim, nós criamos um grupo do conselho, onde todas as decisões que a gente vai tomar dentro do condomínio tem o aval do conselho e nós temos uma linha de transmissão. Agora, grupo de morador, a gente colocou e saio. Porque aquilo ali, às vezes o morador passa, tira uma foto que tá ruim. Aquilo ali vira um transtorno, porque muita gente está sem fazer nada e passa o dia todo ali falando da mesma coisa. Problemas bobos, sabe? Tipo, problema bobo. Esses dias eu fui, alguém falou alguma coisa, não comigo, mas com um carro ao lado do meu. E aí, por exemplo, eu nem ia sair com carro, nem nada, mas alguém reclamou que o carro que estava ao lado do meu estava estacionado torto. Só que ele botou o número da minha vaga. Aí eu falei, uai, é meu carro, vou ver. Eu sou um péssimo motorista, pode ser que eu tenha estacionado de maneira errada. Quando eu olhei, aí ele falou, o carro tal, na cor cinza. Eu falei, pô, meu carro não é cinza, meu carro é branco. Aí depois ele botou embaixo, não, escrevi errado, é a vaga ao lado. Vai atrapalhar o carro branco de sair. O carro branco era o meu. E eu tava descendo pra ir treinar. E aí, eu treino do outro lado da rua, então eu não vou de carro, tava indo a pé. Aí eu aproveitei, olhei e falei, gente, o carro tá torto, de fato. Mas ele tá dentro da vaga. Tem as 4 linhazinhas assim da vaga, tá aqui. Eu entro e saio, posso dar ré 15 vezes com o meu carro, que não vai me atrapalhar em nada. E era alguém que não sei de que bloco era, não sei como viu o meu carro, mas foi caçar um problema, tipo assim, que não era da dele. minha vaga pra vaga dos outros. Eu falei, gente, não, doideira, não dá. E que não era dele. Agora, Gerardo, você tem algum prédio que você administra que tem algum foco para a área de cultura, que tenha teatrinho, que tenha cinema, que tenha alguma área assim que seja focada? Ou você está muito para prédio, assim? Tem alguns condomínios hoje que, pô, o cara tem tudo dentro do condomínio, né, cara? Hoje a gente tem condomínio que eu até faço parte lá, né? Na verdade, não sou o síndico. Eu dou apoio, dou um suporte ao síndico que tem lá em Botafogo, né? E lá, esse período de férias, né? A gente faz colônia de férias, a gente tenta fazer um trabalho voltado para isso, né? Isso incentiva muito o condomínio. E o que acontece? Quando a gente entra dentro do condomínio, a gente tenta o máximo possível de tentar colocar todos os moradores para se interagir, né? Com café da manhã, alguma coisa. Eu acho isso mó barato dentro do condomínio. Quando os moradores, eles conseguem participar de forma integral, entendeu? Todo mundo participando de uma... Pô, tem uma festa junina? Pô, que todos vão, cara. Tem um evento para criança no Dia das Crianças, que tem a participação. Porque, na verdade, quando a gente cria alguma coisa para isso, é pro condômino, né, cara? Pro cara poder participar, interagir, né? Isso é importante. Isso para dentro do condomínio é importante. Mas é muito difícil você fazer, interagir com aqui nesses condomínios. Lá no condomínio, quando eu cheguei, tinha festa junina. Hoje em dia já não tem mais. Eu fico, eu queria muito que tivesse. Era uma parada meio que os próprios moradores que montavam barraquinha, vendiam as coisas, porque tem muito morador lá que vende coisa. E aí, tem a moça que vende caldo, ela já vende normalmente, poderia botar ali na barraquinha. Não tem mais. Isso é uma parada que eu sinto falta. É porque, de repente, o síndico ele faz o primeiro ano. Aí ele vê que ele tentou, aí viu que não foi aquilo que ele esperava, então ele desmotiva. Então ele entra ali e ele fala, eu tenho que fazer o profissional. Então, entendeu? Então, na verdade, a gente tenta estar interagindo. Eu uso muito a linha de transmissão, porque tudo que a gente faz dentro do condomínio, na linha, tem não um grupo, é uma linha de transmissão informando tudo que está acontecendo dentro do condomínio. Porque isso é importante, às vezes...
Gerardo, como é que tu faz assim? Porque tem um prédio que tem 6 moradores, por exemplo, e o outro tem 200 moradores. Como é que você faz para conduzir? Porque, sabe, ali é uma comunicação mais rápida. As pessoas são 6 pessoas que vão ler aqui dali, ou 12, talvez, por um casal. E o outro está falando de centenas de pessoas, cara. Como é que é o comportamento de cada um, assim, nesse caso? A gente coloca as informações lá. Tem uns que leem, tem outros que não, tem aquele que desce. Pô, Gerardo, olha, tem que fazer isso, mas a senhora já deu uma olhada no WhatsApp? Eu já coloquei lá, já fiz. Então, então isso acontece muito. De quando eles vão... Porque quando a gente faz a carta, quando a gente entra no condomínio, a gente faz uma carta de apresentação colocando lá, sugerimos que para poder fazer um bom trabalho, a gente depende de vocês. Então, dos moradores, e qualquer... Porque você administra por demanda, né? Eu É. acho uma coisa muito interessante, eu sempre falo o seguinte, o gestor, o síndico ou o presidente da associação, ou até mesmo o administrador, ele tem que entender a demanda, porque talvez a gente não tenha uma visão globalizada do que está acontecendo. Eu tenho uma situação que eu sempre falo, que é o seguinte, a gente tinha um parquinho para criança, né, porque tem um parcão, que é para o cachorro lá e tal, e tem um parquinho das crianças, que a gente não tinha ideia de como estava defasado. Porque o condomínio, como é orgânico, né, houve uma mudança, antigamente eram muitos idosos, aí foram criando os filhos, netos, e teve uma invasão de crianças, e a nossa área infantil estava muito defasada. E aí, quando a gente, numa reunião, numa assembleia, um morador levantou a mão e fala, poxa, olha só, vocês já viram, a gente tem isso, pô, o nosso parquinho, um negócio desse tamanho, pô, vocês estão dedicando uma verba na época era 40 mil reais, e até um cara que falou, era até um cara conhecido. Pô, naquele mesmo instante, cara, eu parei e falei, eu não tenho filho pequeno mais, né, cara, então... Quando eu identifiquei aquele discurso dele, eu vi que ele estava fundamentado, cara, o cara estava com razão. E eu falei, peraí, pô, chamei a equipe, vamos fazer isso aqui. Entramos numa reunião futura, não foi na mesma hora. A gente dedicou mais ou menos assim 5 vezes mais o valor. Fizemos um parquinho, pô, talvez não seja o melhor, mas assim, melhorou muito e atendeu a demanda, entendeu? Então, você administrar por demanda, às vezes você não vê o próprio quando o teu condômino começa a falar contigo, tu fala, pô, é legal. De repente, um prédio de 6 lugares, de 6 apartamentos. Pô, será que tem 4 carros elétricos? Será que não está na hora de tu botar uma central de carregar um carro elétrico? Entendeu? Pô, a gente mora num prédio de 6 apartamentos, ou de 12. Pô, ninguém tem carro elétrico. Pô, será que tem necessidade de colocar uma base para alimentar um carro elétrico? Então, tudo isso tu tem que identificar, né, cara? E, às vezes, os teus olhos, a tua percepção, ela não está muito ativa. E quando você parte do condômino, que ele vem com uma forma educada, né? Ponderar como foi ponderado o parquinho, pô, isso te ajuda pra caramba, Ajuda cara. bastante. Ajuda pra caramba. Eu imagino que deve ter uma galera que chega já, né? Não, quero que resolva isso, não sei o quê. É assim mesmo. Pedindo, mandando. Não, eu quero que faça. Vai ser quando? Então, é porque a gente também tem uma linha, né? O mesmo padrão que eu dou para um condomínio grande, a gente dá para o pequeno. Então, ali, a questão da comunicação, entendeu? E a questão também, isso é muito importante quando o morador... ele faz essa reclamação. Quando ele vem fazer a reclamação, eu não entendo como uma reclamação. Eu entendo que aquilo ali é uma demanda que tem que ser feita. Porque não é só porque um reclamou que eu não vou fazer. Porque, de repente, um teve coragem de chegar e reclamar. Então, a gente recebe isso como um... Agora, Cauê, deixa eu fazer uma colocação aqui. Esse programa aqui, o podcast Eu, Tu e Robson Barreto, na verdade, ele surgiu porque eu virei presidente de uma associação de moradores e eu vi um seriado chamado Os Outros, cara. Esse seriado, para mim, foi um divisor de água, porque eu via que a vida pode mudar de uma forma, assim, drástica por uma briguinha de quadra de 2 garotos. Sim. E você participou desse seriado, cara. Como é que foi você, sabendo que aquela história é uma história... aquilo é uma ficção, mas provavelmente teve um fato real ali. Eu acho que isso acontece muito. A gente já teve casos aqui de pessoas que vieram que, pô, dentro de um condomínio se nasce boas amizades, se nasce até bons relacionamentos, famílias são criadas dentro de um condomínio, porque um garoto conhece uma garota, casa, mora, enfim. Como é que foi você participar desse seriado que para mim foi um marco, assim, dentro de uma situação que a gente vive muito, cara? Sim. O autor, né, que é o Lucas Paraíso, ele também escreveu aquela série sobre pressão, né, que fala sobre o dia a dia de hospital e tal. Então, o Lucas, assim, ele tem uma
uma ideia de conseguir... Da sociedade, como é que é? E colocar isso na dramaturgia de uma maneira muito interessante, sabe? E é isso, ele colocou a primeira temporada dos outros, eu só assisti. Eu entro na segunda e agora eles estão gravando a terceira, mas meu personagem já não tá mais. E aí eu lembro que quando eu assisti foi bem no período que eu tava me mudando, tava comentando isso pra vocês, e um vizinho que falou, cara, assiste os outros, você vai adorar e tal. E a primeira vez que eu tava vendo o Eduardo Sterblich, né, como vilão, eu tinha ele uma referência na comédia, na brincadeira e tal. Sabia que ele era um ótimo ator, mas na comédia. Na série, ele é um psicopata, assim. Tipo, e ele abre a série como um cara mega gente boa. Mega do bem, receptivo. Não, vamos resolver isso tem muito dentro do amizade. condomínio também, cara. Às vezes... Aquele cara que você acha, que você fala assim, nossa, não, muito legal, muita gente boa. O cara era um psicopata. Ele vendia arma dentro do condomínio, sabe? Não vou dar spoiler da série aqui pra quem não assistiu, mas... É muito doido, né? Porque começa naquela briga deles dois ali na quadra, se transforma em tudo, o relacionamento dos outros que acabam e tal. Na minha temporada, a gente já vai para um outro condomínio, né? A gente sai daquele condomínio vertical, a gente vai para casas, a estética da série muda, vira uma pegada com outra cor e tudo mais. E, cara, a gente tava num condomínio de casas ali na Barra que era muito doido, assim, muito doido. A casa ao lado de onde a gente gravava a minha casa, né? Era a casa do Varela, lateral do Flamengo. Ele já morou no meu condomínio, hoje ele mora nesse condomínio. Eu ficava, gente, que doideira. Inclusive, cara, uma das coisas assim, se tivesse uma competição de condomínio, de jogador de pelada, né? Porque geralmente tem isso, né? Vamos fazer um condomínio, fazer um campeonato. Esse condomínio que você tá falando é ganhar de todos, cara, que moram só jogadores bons. Os caras falam, pô, na rua tal tem o fulano que joga no time tal. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Falei, gente, mas que condomínio é... Aí eu lembro que a gente entrava por uma portaria, assim, aí um dia eu tô passando, eu tava comentando com alguém, eu falei assim, pô, preciso comprar um kimono e tal, não sei o quê. E aí o cara da van falou assim pra gente, pô, vou parar nessa casa aqui, você pede pro dono da casa. Eu falei, quem é o dono da casa? Achei que era algum lutador. Eu, não, é o Carlos Gracie, pô, o Carlos Gracie Júnior. Eu falei, o cara da Gracie Barra, que é onde eu luto, ele é. Eu falei, pô, vou pedir muito mais que um kimono a ele. Pra trocar minha faixa, alguma coisa assim. Mas era muito doido, assim, a gente gravar nesse condomínio também. Para os moradores também era muito estranho, tipo, os moradores, tinha uns moradores que iam lá para ficar assistindo a gente assim, tipo, o que eles estão fazendo aí? O que é a parada da... E a série é muito complexa, né, cara? A briga da segunda temporada é uma árvore que divide o muro. E aí tudo começa porque a Lohane tá com um bebê pequeno, e aí tem momentos onde a vizinha invade a casa da Lohane para pegar o bebê que tá caindo dentro da piscina, sabe? Então, assim... A série é muito, muito, muito complexa nessa parada. Eu, quando assisti, eu fiquei encantado com como que o Lucas consegue trazer esse tipo de situação. Porque, por exemplo, a vizinha que invade a casa e entra na casa do vizinho para salvar o bebê, é a mesma vizinha que está vivendo um problema com o marido onde eles não conseguem engravidar e os dois querem ser pais. E, cara, ao mesmo tempo ela tá meio que roubando uma criança do outro lado, enquanto salva essa mesma criança. E aí tu vai ver a família da criança, o cara tá, tipo, envolvido em um monte de coisa errada, quase matou o possível genro dele, e aí, pô, ele mantém a mulher em cárcere, e tudo isso dentro de um condomínio, com um cassino clandestino em uma casa. Isso é absurdo, pô. Absurdo. Você já teve, assim, algum caso... uma das coisas que eu sempre pergunto é o seguinte, como é que você procede quando um vizinho extrapola muito? Porque... A gente sabe que, pô, às vezes o cara quer fazer uma festa, o cara passa um pouquinho das 10 horas, o regimento pede até as 10 horas, mas o cara passou até 10h30, 11 horas. O cara não é um cara que faz muita festa. Como é que você procede? Você chama uma autoridade policial? Você tem pessoas que vão lá antes, abordam e pedem para reduzir o som? Como é que funciona isso dentro da sua concepção assim, de trabalho? No primeiro momento, a gente ultrapassou o horário, a gente espera o morador reclamar. Porque às vezes, a gente como é profissional, a gente não está ali dentro, a gente não mora no condomínio, né? Então a gente espera. Quando o morador faz qualquer morador vem fazer a primeira reclamação na portaria, é onde a gente interfona, né? Para a unidade, fala, olha, diminui o som, porque até mesmo na questão de salão de festa, qualquer coisa, olha, o morador já veio reclamar, então diminui o som. Aí ele vira e fica assim, não vou diminuir. Eu vou continuar. Então, naquele momento ali, ele já foi notificado. Ele já recebeu uma notificação informando que ele está ultrapassando
do horário permitido. Se ele continuar... Mas essa notificação é por telefone? Eu tenho aqueles caras que ligaram aquela bodycam para poder Não, gravar não, isso? não tem... A gente chega e aborda ele e fala, olha, o morador está Vai uma reclamando, pessoa lá? vai o porteiro, vai o zelador, alguma coisa, até mesmo porque quando de repente extrapola a questão de 2, 1h30 da manhã, aí já aconteceu de eu sair da minha residência e ir até o condomínio para poder tentar amenizar a situação. E o morador vira e fica assim, cara, a minha festa vai continuar rolando. Aí é quando você tem que acionar a polícia, tem aí 190, aí você chama, aí a polícia vem, aí tem a questão do BC10, aquela coisa todinha, e aí acaba tendo um transtorno que a gente tenta botar para ele que no momento que a gente chama a polícia, o prejudicado é ele. Porque você imagina, os convidados, ver uma polícia chegando ali. Então, e na verdade ele... É constrangedor, É né? constrangedor. Como o morador falou, necessidade. não, meus convidados já foram, mas a gente vai continuar aqui, cara. Mas eu vou ter que chamar uma viatura. Chama lá que quando chegar aqui eu resolvo. Nossa. E tem E morador aí- que prefere pagar a multa e não desligar o som? Tem. Tem, né? Já tive caso do morador chegar anualmente, na época de aniversário dele, de descer e falar, olha... o Gerardo, faz o seguinte, eu só tô te avisando, porque ele fica assim, pô, eu gosto de você pra caramba, te considero, tenho respeito por você, mas eu vou fazer a minha festa aí sábado, aí você na segunda-feira você manda lá Manda a multa já. a multa lá que eu vou pagar sempre. Já Aí manda só... a multa na sexta-feira, né? No terceiro. Não, Já tem que bota esperar ela pra acontecer. correr, né? Aí só que o que acontece? Como já é o terceiro, quarto ano que ele vem fazendo a festa, e aí a multa vem dobrando. E ele, Então, tipo como é assim... que é essa periodicidade de multa? Por exemplo, se o cara fez em dezembro de 2025, de 2024, e ele vai fazer uma festa de 2025, dezembro, ele já passou... Ele tem uma notificação Não sei, que... mas passaram 12 meses. Mas ele recebeu a notícia. Mas você pega escalonado? Não, independente. Ele já recebeu uma notificação primeira, em já. relação Não, mas, àquele mas, por fato. exemplo, o cara fez uma festa em janeiro, tomou uma multa. Fez uma em fevereiro, tomou uma multa. Essa multa não é o mesmo valor, ela vai escalonada. Então, a Tá, convenção Mas o cara dá um espaço muito grande de uma festa para outra, ele paga escalonado também? paga porque é referente à mesma situação do que ele fez. É pela situação. É né? pela Mas não tem situação, um tempo, não é assim, pelo... na repetição? Não, é porque é pelo tempo. Você recebeu porque você ultrapassou o limite do horário permitido. Você, daqui a um ano, eu vou pegar a tua ficha lá, tá na tua ficha lá da tua unidade que você já fez. Então você vai receber a segunda notificação. Agora tem uma outra pergunta que eu queria te fazer, cara. Você tem muito processo? Morador entra muito contra o condomínio juridicamente, ele aciona juridicamente, ou uma coisa assim fica resolvida dentro administrativamente? Não, a gente tenta resolver, a gente não tem nenhum processo contra É. morador contra o condomínio. Tem morador contra morador. Mas aí engloba lá, aciona o condomínio também, bota ele como participante, alguma coisa assim, não? Não, porque a gente nesse já teve momento, caso assim. nesse momento a gente chama qualquer coisa hoje, o que a gente vai fazer, tem dúvida? Primeira coisa, primeiro momento a gente assume a responsabilidade. Tá com vazamento no apartamento do morador. Igual aconteceu agora recentemente, estava com vazamento na varanda. Nós assumimos a responsabilidade. Fomos lá, abrimos, identificamos que não é do condomínio. Olha, não é do condomínio. Nós temos um laudo dizendo que não é do condomínio. E aí é da unidade. Aí, a partir dali, é unidade contra unidade. O que a gente tem é processo lá de morador contra morador, mas a gente vocês são resguardando... testemunhas, por exemplo, tem alguém que bota vocês como testemunha desse processo? O morador do 508 entrou no processo contra o morador do 101. E eles arrolam você nessa... Não, a gente tem um documento informando. Ela bota o condomínio, a gente tem um documento do condomínio informando o seguinte, olha, o vazamento não é do condomínio. A gente entrega o documento, porque até mesmo para poder resguardar o condomínio, que nós temos que resguardar o condomínio. Dessa forma, porque é para ele poder entender lá que não tem nada a ver com o condomínio. A prova que o condomínio oferece é aquela, para ambos. Igual questão de câmeras, né? Questão da câmera, porque eu preciso ver a câmera. A senhora vai ver, com outro morador. Não pode, né? Lei de proteção de... A gente não pode fornecer, Mas pode mostrar. mas pode mostrar. Entendi. E aí ele vai na delegacia, pede, a gente já deixa separado Aí, e a quando tem gente, um mandado, já pode... a gente entrega para a delegacia. Não entrega para morador nenhum, mas deixa o morador ver. A gente não pode virar, não, você não vai ver a imagem. Também quero agradecer ao nosso patrocinador, ao nosso grande incentivador, que é o Gigante Nordestino, que é uma casa que acolhe bem os clientes, que é a melhor comida nordestina do Brasil. Você deve ir lá, são lojas no Rio de Janeiro, tem em São Gonçalo, tem na Barra, tem em Jacarepaguá, tem na Tijuca, Nova América, vários lugares, inclusive em São Paulo. E é um grande parceiro aqui desse programa. E se você quiser comer uma boa comida típica nordestina,
vai ao Gigante Nordestino. Cauê, eu queria te fazer uma pergunta. Você recebeu um elogio de uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, não está mais entre a gente, mas a arte está, que foi Ariano Suassuna. Você parece que fez um personagem de uma arte, de uma obra que ele fez, e ele te rendeu um elogio, e você ainda era muito pequeno, né? Hoje, você tem noção da grandeza, da dimensão de quem era o autor e de que partiu essa informação, de quem partiu para te elogiar? Hoje, você consegue ter uma concepção da responsabilidade e do agrado que ele te fez? É muito doido, assim, porque quando eu recebi esse elogio, né, eu tinha 10 anos, por aí, foi um lado a lado. E aí eu lembro, a frase nunca saiu da minha cabeça porque todo mundo repetia isso pra mim o tempo todo, assim. O Milton Gonçalves me falou isso, o grande Milton Gonçalves, uma galera da novela me falava, cara, você viu o que o Ariano falou de você? Ele falou que ele nunca tinha visto na vida dele uma criança trabalhar tão bem na arte e que ele estava encantado comigo. Eu falei, achei fofo, né? Aquele senhorzinho falando. E aí, depois de anos, assim, eu fui entendendo quem ele era. Principalmente, pro nosso idioma, sabe? Que a gente se comunica, tudo. Ele tem obras que estão marcadas, Auto da Compadecida tá aí historicamente, sabe? Enfim, ele tem toda a representatividade dele. E aí eu lembro que há pouco tempo atrás a gente estava falando sobre... Eu trabalho desde os 8, e a gente falava sobre criança ganhar prêmio, né? Prêmio de melhor ator mirim, que agora não tem mais essas categorias. Acabou agora a novela Garota do Momento, e aí alguém tinha falado assim, não, o Cauê tem que ganhar a revelação. E aí eu falei, gente, eu não posso ganhar revelação. Revelação é que é o primeiro trabalho. Eu tô, desde os 8 fazendo essa parada. Falei, não tem mais ator mirim, eu também já tô velho pra ganhar o ator mirim. Velho. Não tô podendo mais. Eu falei, não, na lista de ganhar prêmios, eu tenho muito azar, porque no ano em que eu concorri, no ano que eu poderia concorrer, eu não ganhei prêmio. No ano que poderia acontecer alguma coisa, a premiação fechou. A galera, você não tem um prêmio que você guarda? Eu falei, tem. O Ariano Suassuna, ele falou de mim, sei que eu falei, isso aqui pra mim pesa mais que qualquer parada que eu poderia ter ganho pelaquela novela, sabe? Sabe-se lá se um dia eu vou ganhar alguma coisa ou não, mas isso é uma parada que eu vou levar pra vida, assim, sabe? Não é uma coisa tangível, né? Não é algo palpável, mas é algo que tá assim, sabe? Isso aí, cara, eu acho assim, é uma chancela de que você tá no caminho certo, porque um cara que tem uma sensibilidade artística como ele tinha, de escrever, de interpretar, de mostrar personagens maravilhosos, né, cara? Sim. Pô, eu sou apaixonado. E aí tu receber esse elogio, realmente tu tem que botar ali no teu quadro lá esse... Eu falei, cara, eu sou doido, a gente tava comentando, eu sou doido pra achar esse vídeo, pra achar isso em algum momento, assim, dele falando nessa entrevista, porque eu queria ter isso guardado, de alguma forma, sabe? Porque eu lembro que na época eu não entendia muito. Sabe que eu busquei lá, tentei buscar no YouTube e não consegui, cara? Não consegue achar, né? Mas eu me lembro de ter visto ele falar, cara. Eu não sei como que foi essa entrevista, assim, eu sei que era uma parada dele estar sentado e ser um fundo meio de natureza, assim, atrás dele, e ele comentando sobre a novela, e aí, num determinado momento, acho que nem perguntam de mim pra ele, ele mesmo entra nesse assunto e tal, e aí ele começa a falar. Eu fiquei, gente... Isso é muito doido, porque tem uma galera que fala comigo disso. Fala, principalmente uma galera... que fica gravado, né, cara? Fica. Vem cá, Geraldo, é um conhecimento, né? Tu já teve algum elogio assim também? Algum morador te elogiou ou é só pancada? Fala aí. Porque, só pancada, é difícil ter elogio. A gente tem elogio, sim, do conselho. O conselho sempre elogia, vê o nosso trabalho, né? A economia que a gente traz, o condomínio, os benefícios, né? Em relação, porque a gente trabalha em cima da previsão orçamentária. Então, quando a gente faz uma previsão orçamentária, até mesmo quando a gente entra já na eleição de síndico, fomos eleitos síndico, existe a questão da eleição de síndico, previsão orçamentária. Então, no momento que a gente assume ali, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, a gente não vai dar continuidade na previsão orçamentária, a gente vai pegar a previsão orçamentária, vai trabalhar em cima da previsão orçamentária, e a maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar em cima da previsão orçamentária, a gente consegue reduzir ali a questão de 20%, 25% de redução. Agora, uma dúvida que eu tinha, que você falou da eleição. No seu caso, você é uma empresa, né? Sim, eu tenho uma empresa de síndico profissional. Quando vocês vão concorrer, assim, concorre, tipo, a empresa, e aí vocês da empresa elegem alguém para ser o representante da empresa ali? Muito boa pergunta. Isso é uma dúvida que eu acho muito interessante, ter um síndico profissional. Porque o que acontece, Gerardo?
Vamos levar em modos práticos. Você tem um condomínio lá, tá? Aí vamos supor que tem um síndico que é morador. Aham. E eles decidem que não querem mais um síndico morador, que é um profissional. E aí tem vários síndicos profissionais. Como é que é feito? Eles elegem, eles chamam para uma licitação, uma concorrência? Ele cria... Alguns condomínios fazem a questão... Eles criam uma comissão, onde essa comissão, eles chamam 4, 5 empresas, e aí eles levam para a Assembleia 3 empresas, né? E aí eles sugerem, ó, a gente está trazendo 3 orçamentos aqui, mas a gente sugere a qualificação dessa empresa aqui é melhor. Mas ele leva sempre as 3 empresas, né? Isso tem um período, tem um contrato? Como é que é feito isso? O contrato, a maioria dos contratos, né, é anual, né? É o período da gestão. Mas no caso da nossa empresa, o que a gente faz? A gente faz apesar de ter assembleia, dentro do nosso contrato que a gente é elaborado, a gente coloca lá que o contrato pode ser rescindido a qualquer momento. A gente não tem aquela obrigatoriedade de esperar a próxima assembleia daqui a um ano para poder... Porque às vezes eles contrataram um síndico que o síndico está ali e não estão satisfeitos com o trabalho dele. Então, com 2 ou 3 meses, a gente só pede 30 dias para quê? Para a gente poder ter a transição para poder passar, para chamar a assembleia, tudo isso. Então, a gente não tem esse vínculo, não tem esse... E quando você assume, por exemplo, um condomínio, que esse condomínio está no vermelho, cara, como é que você faz? Você tem que botar uma cota extra, ou você tem que chamar a diretoria e falar, olha, pô, a gente está com deficitário aqui, como é que você faz? Porque, pô, eu não acredito que todos os condomínios estejam com a vida financeiramente sadia, né, cara? O que acontece, a maioria das vezes, o que acontece? O condomínio já vem com um vício, né? Então, ali, as empresas que estão ali, elas estão ali há 4, 5 anos. Então, o reajuste da empresa, ela vem sendo feito em cima do contrato que tem ali. E aí você vai. E o que a gente faz? É quando a gente fala que a gente não contrata, a gente não deixa reajustar a previsão orçamentária, a gente trabalha em cima dessa previsão orçamentária. Por quê? A gente chama 2 empresas de fora, vê o preço do mercado e chama a empresa que está dentro e fala, olha, o preço que vocês estão cobrando não está legal, porque, vamos dar um exemplo, você contratou uma empresa lá de R$5.000, ela está há 10 anos, então o reajuste que ela vem fazendo ali, ela vem fazendo em cima do contrato. E aí de R$5.000 ali, ela está cobrando 8, 9 mil. Uhum. E o verdadeiro preço do mercado hoje está na faixa de 5. Então, só ali você consegue. Por isso que eu estou falando. Quando a gente assume, a gente tem uma redução aí de 20% a 25% de uma previsão orçamentária. Já teve condomínio que vocês, essa empresa, falou, não, vamos meter o pé daqui, porque esse condomínio não dá. Vários. A gente vê que realmente... Mas qual é a complexidade aí nesse caso? São pessoas que não querem ter o bom... Às vezes é um morador. Que ele não quer... às vezes eu já deixei condomínios por causa... Isso aí. Por causa de um morador que ele entra e começa a infernizar a vida e a gente vê que... Porque o que acontece? Não vale a pena, porque quando a gente tem um condomínio problemático, ele acaba prejudicando os demais. Então a gente prefere sair. Eu deixei um condomínio lá da Tijuca que a síndica elegeu a nossa empresa, colocou a empresa lá, só que ela queria mostrar para os moradores que ela era melhor do que a nossa empresa. Então ela começava a reclamar sempre. E aí o que fez a gente sair de lá? Foi uma falta de energia. Estava sem lâmpada numa sexta-feira. E aí ela colocou, tá sem lâmpada, que no síndico não vê isso. E aí a moradora me chamou no privado e falou, Gerardo, vem aqui que eu queria conversar com você. Aí eu fui lá conversar com ela. Essa síndica, que era ex-síndica, né, foi lá, tirou a lâmpada, botou a escada, tirou a lâmpada dos andares para falar que estava... E aí eu chamei uma assembleia, sabotando. Eu falei que eu estava saindo por questão de que... Não falei o nome dela, mas eu falei... Qual o intuito dela fazer isso? Será que ela queria voltar a ser síndica? Ela queria mostrar que ela era mais importante porque tiraram ela. Contrataram uma empresa e ela queria mostrar que ela era melhor do que a empresa. Isso aí, ela queria voltar a ser síndica. E eu falei na Assembleia, nós estamos saindo porque da mesma forma que ela tirou a lâmpada, ela pode sabotar de outra forma. Sim. Então a gente prefere sair. Nós ficamos lá, foram 6, 8 meses. Você está num condomínio assim, tem um caso muito grave, por exemplo, um vazamento na piscina que é uma área de convívio, área de muito uso, mas você tem que interditar. Como é que você comunica isso? Você chama uma assembleia? Você tem que providenciar uma empresa para consertar? Como é que é?
A gente chama, isso é o que eu falei anteriormente, a gente chama um perito, né? A gente contrata uma pessoa especialista para poder informar que aquilo ali não tem como fazer o trabalho com a piscina, porque existe hoje alguns trabalhos, algumas empresas que trabalham com a piscina cheia, né? Alguns materiais, tudo isso. Então, aí, se houver a necessidade, a gente informa, a gente procura fazer isso no inverno, porque a gente tem a questão do menos uso, então a gente procura fazer esse trabalho no inverno e a gente informa sempre os moradores. Agora, o síndico profissional, ele indica também, por exemplo, a empresa de vigilância. Ele indica essa empresa ou isso fica a cargo dos diretores lá do conselho? Não, a gente chama 3 empresas. Você? O síndico chama 3 empresas e a gente sempre coloca no grupo dos moradores também, que é importante a participação dos moradores indicarem. Eu prefiro, no caso, a nossa empresa prefere que os moradores indiquem, porque tira um pouco da nossa responsabilidade. Porque se der alguma coisa de errado, foi o síndico que trouxe. Então a gente pega 3 empresas, faz a planilha, coloca na decisão para o conselho. Mas essa não é uma decisão daqui do gestor, cara? Eu fico pensando isso também, porque às vezes o morador ele não tem conhecimento ou mesmo capacidade técnica para fazer uma avaliação. Sim, mas na contratação do síndico, é criada essa comissão, é apresentado os 3 orçamentos e a sugestão da comissão. A comissão indica aquela empresa ali. Mas se o condomínio quiser, os moradores, porque tem que levar para uma assembleia. A assembleia tem que decidir, mas tem que ter a clareza das 3 propostas, né? Olha, nós temos esses 3 valores, a qualificação melhor para executar esse serviço é essa aqui que a gente avaliou, a gente fez contato com o síndico desse condomínio, ele elogiou a empresa, referência com outros condomínios. Pô, maravilha. Cara, Cauê, eu queria só te perguntar mais uma coisa. Assim, no teu condomínio, você tá namorando? Você já paquerou alguém lá no condomínio? Como é que é isso, cara? Porque tu é jovem, sabe como é que funciona? Como é que tá? Não, tô bem tranquilo. Meu condomínio, tô até brincando. O pessoal me zoa lá e fala, cara, você quase não aparece aqui, né? Eu tô vindo na minha casa só comer e dormir. De trabalho, né? Eu chego lá, durmo, acordo, já saio de novo. Pô, legal. Mas lá tem muito casal no meu condomínio, cara. Fico impressionado com isso. E às vezes a gente até brinca, tem um cara que é um grande amigo meu lá no condomínio, que ele, assim que eles compraram, ele tava me contando isso, né? Que eu conheci ele já com a outra esposa. Ele foi morar lá no condomínio, separou da esposa dele, mas separou super numa boa e tal, super tranquilo. E aí ele conheceu uma outra moça que morava no condomínio também. E aí, beleza, conheceram os dois, estavam namorando lá, hoje já estão casados. Isso tem uma cena dos outros que é meio assim, né? É um rolê assim. E os dois hoje estão casados e tal. E aí a gente trocando ideia, porque ele também luta jiu-jitsu, a gente conversando, ele falou assim, aí passou a ex-esposa dele com um outro cara. E aí a atual esposa dele tava ali também. Ele, e aí, fulana, tudo bem? E aí, tranquilão? Tranquilo, amizade ali os 4. Aí ele falou, essa é minha... Ele apresentou pra mim, essa é minha ex-esposa. Mundo civilizado, falei, né? Que é muito maneiro. E a esposa dele atual falou, e aquele do lado dela é o meu ex-esposo. Eu falei, não é possível. Ele falou, sim, os 4 trocaram, assim, fez um X, vai um pro lado. E são, tipo assim, muito amigos. Eu falei, gente, maravilhoso. Pô, legal. É difícil. Maravilhoso, difícil. Eu falei, imagina convivência ruim, você vê teu ex todo dia ali. Nossa, não, tá doido. Gente, olha só, eu fiquei feliz demais pela presença de vocês. Gerardo, obrigado, meu irmão. Obrigadão mesmo pela presença. Esclareceu muita coisa. Cauê, você sabe que eu sou teu fã, desde pequeno eu já te acompanho. Fico orgulhoso pra caramba de ver você crescendo, não só fisicamente, mas profissionalmente. Obrigado. Obrigado por você terem vindo. Eu quero agradecer demais aí vocês que estão aqui participando, estão aqui assistindo a gente. E vamos até o próximo. Obrigado.